Boa noite, meu povo. Está no ar mais uma edição do jornal Blink News. E no momento jurídico de hoje nós iremos falar sobre dois assuntos dentro do Código de Processo Penal, que é a citação e a intimação. Para falar sobre a citação, a produção entrou em contato com a doutora Emily Oliveira, que estará falando um pouquinho para nós e explicando o que é a citação. E também doutor Tarcísio foi convidado para falar a nós o que é a intimação. Doutora Emily, fique à vontade e fale para nós o que é a citação dentro do Código de Processo Penal e logo em seguida nós vamos também ouvir o nosso doutor Tarcísio, nosso convidado, falando do que é intimação. Doutora Emily. Boa noite, Robson Galdino. Boa noite, caros telespectadores do jornal Break News. Aqui quem fala é a doutora Emily e hoje eu vou falar um pouco sobre citação. Citação é o ato pelo qual o acusado é formalmente chamado para integrar o processo e exercer seu direito de defesa. Trata-se de uma garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Quais aspectos fundamentais da citação penal? Tem por finalidade informar o acusado sobre a existência do processo penal e garantir que ele tenha ciência das acusações para que possa se defender. A base legal previsto no artigo 351 ao 369, Código de Processo Penal. As regras específicas variam conforme o tipo de citação, pessoal, por edital ou por hora certa. Mas quais seriam os tipos de citação? A citação pessoal está no artigo 351 do CPP. É realizada diretamente ao acusado, por oficial de justiça ou, em alguns casos, pela própria autoridade judicial. Pode ocorrer no local da residência, trabalho ou onde ele for encontrado. A citação por edital, no artigo 361 do CPP, ocorre quando o réu está em lugar incerto ou não sabido. Quais são seus requisitos? O edital publicado no fórum e em jornais oficiais, prazo mínimo de 15 dias para a resposta. Caso o réu não compareça, poderá ser declarado rével, mas o processo não prossegue sem defesa técnica. Citação por hora certa, está no artigo 362 do CPP, aplicada quando o réu se oculta para evitar a citação. O oficial de justiça deve retornar ao local após tentar localizar o acusado e realizar a citação na hora previamente marcada. Citação de réu preso, no artigo 360, feita diretamente no estabelecimento prisional em que o réu se encontra. Citação por carta precatória, está no artigo 353 e 354, é quando o acusado se encontra em localidade diferente da jurisdição expedidora da citação. O juiz deve pedir auxílio à justiça do território em que o réu se encontra. Para isso, ele envia uma carta precatória ao juiz responsável pela localidade onde se encontra o réu, para que realize a citação em seu lugar. Carta rogatória é um instrumento jurídico para a comunicação entre as justiças de países diferentes, quando há necessidade de cumprimento de uma diligência do processo em outro país. Por exemplo, o depoimento de uma testemunha que mora no exterior é enviada uma carta rogatória para formalização do ato processual. Irregularidades na citação. Se não houver citação válida, todos os atos processuais anteriores são nulos, pois a citação é indispensável para a validade do processo penal. A ausência de citação pode ser alegada em preliminar de nulidade, em sede de defesa. A jurisprudência relevante está no STF e STJ. Defende que a citação válida é requisito de validade para o prosseguimento da ação penal, destacando que o não comparecimento do réu após citação por edital exige nomeação de defensor para garantir o contraditório. Obrigado, doutora Emily, pela explicação e esclarecimento. E a produção preparou aqui para nós uma cena do que é citação por meio pessoal. Vamos ao roteiro? Olá, bom dia, senhora, tudo bom? Bom dia, tudo sim? Eu me chamo Caldas, sou oficial de justiça aqui do Fórum da Comarca de Cruz das Almas e eu gostaria de saber se aqui nesse estabelecimento se encontra a Alessandra de Jesus Nunes. Sim, se encontra. A senhora poderia fazer o favor de chamá-la? Claro, só um minuto, com licença. Senhorita Alessandra, estão lhe chamando na recepção?
Claro, Emília, já vou. Obrigada, viu? Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia, a senhora se chama Alessandra de Jesus Nunes. Sim, sou eu. Conferi alguns dados aqui. RG 021 635 45955. É esse seu RG? Sim. CPF 425 963 545 22. Sim. Me apresentei aqui à sua colega. O que está acontecendo? Eu me chamo Caldas, sou oficial de justiça e vim entregar uma citação referente a um processo que está correndo ao seu desfavor e gostaria que a senhora pudesse dar uma lida na citação. Após a senhora ler, uma via fica com a senhora e a outra nos entrega, dá o recebido e nos entrega. Eu assino aonde? Por favor, aqui ó, coloca a data e a data de hoje. E a minha assinatura? E a sua assinatura, por favor. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Nada. Alguma via ficar comigo? Uma via fica com a senhora. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Um ótimo dia, senhor. Obrigado. Pronto, nesse exato momento agora nós vamos ouvir Dr. Tarcísio Muniz falando para nós o que é a intimação dentro do Código de Processo Penal. Dr. Tarcísio. Boa noite, Robson Galdino. Obrigado pelo convite, mais uma vez aqui. E a todos os telespectadores do jornal Blitz News. Saudar aqui ao professor Dr. Felipe Giraldelli e aos alunos da Faculdade Brasileira do Recôncavo do curso de Direito, sétimo semestre. Vamos falar aqui essa noite um pouco sobre a intimação que está prevista no Código de Processo Penal, onde traz que é um ato que tem o objetivo de dar conhecimento sobre atos e termos do processo e de convocar a parte a fazer ou abster-se de fazer algo. Sua base legal no Código de Processo Penal está distribuída nos artigos 370 a 372, onde também é complementada por outros dispositivos legais e jurisprudências. A intimação pode ser feita de várias formas, como pessoalmente, por meio eletrônico, por publicação em órgão oficial, por carta registrada com aviso de recebimento ou por oficial de justiça. A intimação pessoal do réu é exigida apenas para a ciência da sentença condenatória e para o réu preso. No caso de réu solto, a intimação pode ser feita para o réu ou para o seu defensor constituído. Alguns casos específicos, o réu preso, por exemplo, está distribuído no artigo 370, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A intimação deve ser pessoal e entregue no estabelecimento prisional em que o réu se encontra. Já o réu solto pode ser intimado pessoalmente, por meio eletrônico ou edital, dependendo das suas circunstâncias. E também ao seu defensor constituído. Deve ser intimado de todos os atos do processo e a ausência da sua intimação do defensor pode gerar total nulidade. Já a vítima, em casos de vítima, em atos que envolvam o direito da vítima, como no caso de decisões relacionadas a medidas protetivas, a intimação deve ser realizada preferencialmente por meio pessoal. Contudo, o prazo para apelação começa a correr após o término do prazo fixado no edital, a não ser que a intimação seja feita por outras formas estabelecidas, como por exemplo no artigo 392 do CPP. E em caso de dúvida sobre uma intimação, o cidadão deve procurar o seu advogado ou defensor público responsável pelo seu caso. Muito obrigado, doutor Tarcísio, pelo esclarecimento, por nos falar o que é intimação dentro do Código de Processo Penal. E a produção, mais uma vez, preparou para nós o que é intimação por meio digital. Vamos à cena? Oxe, intimação processual? Que isso?
Olá, boa tarde, doutor. É porque eu recebi aqui uma intimação via digital de uma audiência de instrução e eu gostaria de saber o que fazer. Sim. Tudo bem, doutor. Seguirei suas instruções. Obrigada. E o jornal de hoje se encerra por aqui e nós queremos agradecer aos nossos advogados convidados, doutora Emily Oliveira e doutor Tarcísio Muniz, e também aos nossos telespectadores. Até mais, muito obrigado.